Olá, turma, aqui é o professor Ezequias e vamos dar continuidade com o assunto de movimento uniformemente variado, hoje falando sobre os gráficos desse tipo de movimento. Basicamente, nós teremos três tipos de gráfico do movimento uniformemente variado. Vamos ter um gráfico do espaço pelo tempo. Qual é a característica desse tipo de gráfico? O gráfico do espaço pelo tempo, ele sempre vai ser um gráfico do tipo tipo uma função do segundo grau. Então, as características de uma função do segundo grau vão estar atribuídas a um gráfico desse tipo, do espaço pelo tempo. Então, esse gráfico ele vai ser uma parábola, que ele pode ter uma concavidade tanto para cima quanto para baixo, o que vai determinar na física para a gente essa concavidade. Vai ser determinada pela aceleração desse móvel. Se a aceleração for positiva, essa concavidade é voltada para cima. Se a aceleração for negativa, essa concavidade é voltada para baixo. Outras características que a gente pode ter. Quando a concavidade for para baixo e esse gráfico estiver decrescendo, esse movimento é um movimento retardado. Quando ela estiver crescendo, é um movimento acelerado. Outro ponto que a gente pode observar é que sempre no ponto, nesse caso aqui, mais baixo, o vértice, é chamado de vértice, né? Na matemática, esse vértice representa quando a minha velocidade é igual a zero. Ali no vértice, a minha velocidade é igual a zero. Então, notem bem. Então, tem essas características que a gente tem que perceber trazendo para a física, né? Essas características matemáticas de uma função de segundo grau, a gente vai trazer para a física, o que ela significa fisicamente. Quando a minha concavidade ela é negativa e ela é voltada para baixo, vai mudar da seguinte forma, porque quando ele estiver crescendo, a minha velocidade é positiva, mas só que a aceleração é negativa. Então, quando ele estiver crescendo, ele é retardado, nesse caso. Quando ela estiver decrescendo, a minha velocidade é negativa e a aceleração também é negativa, então ele vai ser acelerado. Outro ponto é também o vértice, que ele também vai representar a minha velocidade igual a zero. Então, nos dois casos, o vértice representa a minha velocidade igual a zero, sempre. Outro tipo de gráfico é o gráfico da velocidade pelo tempo. Esse gráfico da velocidade pelo tempo, ele pode ser da seguinte forma, ele pode ser crescente, ele vai ser sempre um gráfico linear, porque a característica dele é uma função do primeiro grau. Então, ele pode ser crescente linearmente ou pode ser decrescente linearmente. Quando ele é crescente, a minha velocidade é positiva. Quando ele é decrescente, minha velocidade, desculpa. Quando ele é crescente, a minha aceleração é positiva. Quando ele é decrescente, a minha aceleração é negativa. E o último tipo de gráfico é o gráfico da aceleração pelo tempo. Ele sempre vai ser um gráfico que a gente chama de função constante. Ele sempre vai ser uma linha reta. Ele sempre vai ser um valor fixo. Então, ele pode ser uma função constante positiva. Então, a aceleração é positiva nesse caso. Ou ele pode ser uma função constante negativa. Que nesse caso, ele vai estar aqui abaixo do eixo do t. Então, basicamente, são esses três tipos de gráfico. Mas como é que a gente vê, como a gente determina certas circunstâncias para analisar esses gráficos? Por isso que eu trouxe alguns exemplos para a gente ver como é que a gente calcula as coisas através dos gráficos. Então, basicamente, temos o exemplo 8 aqui, ó. O gráfico a seguir representa o desempenho de um atleta olímpico em uma corrida de 100 metros rasos em trajetória retilínea. O tempo de percurso do atleta foi de 10 segundos, como mostra aqui o gráfico, né? Então, o tempo total foi 10 segundos. Ele pergunta, o valor t indicado no gráfico e a distância d com o movimento acelerado são dados por... Então, ele quer saber duas coisas aqui, ó. Ele quer saber o valor de t indicado no gráfico, que é esse aqui, e a distância d percorrida com o movimento acelerado. Note uma coisa. Qual parte do gráfico a gente vai ter um movimento acelerado? Somente nessa primeira parte aqui, ó, onde o gráfico está crescendo. Aqui é onde o movimento está sendo acelerado, porque a velocidade está aumentando. E na outra parte, professor, essa parte aqui onde ele fica constante, aqui não vai ser movimento acelerado, tá? Aqui vai ser um movimento uniforme, está com velocidade constante. Então, acelerado só é aqui, quando o gráfico está crescendo. Então, é só nessa primeira parte.
Guardem isso porque depois a gente vai precisar. Então, primeiro vamos identificar o valor de t. Como é que a gente faz isso? Para calcular as distâncias num gráfico desse tipo de velocidade pelo tempo, a gente precisa calcular as áreas que elas determinam aqui, que elas circundam, né? Então, eu vou ter basicamente duas áreas aqui. Uma área 1, que é um triângulo, e uma área 2, que é um retângulo. Vou determinar primeiro a área 1. Minha área 1 vai ser, como é um triângulo, né? Tem que ser base vezes a altura dividido por 2. Quanto vale a minha base? A minha base é de 0 a t. Então, de 0 a t é t. Quanto vale a minha altura? A minha altura é de 0 a 12,5, ou seja, é 12,5. Então, é 12,5 multiplicado por t, dividido por 2, porque é um triângulo. Quando eu pego 12,5 e divido por 2, vai ficar 6,25t. Guardem isso aqui. A gente vai precisar. Essa é a determinação da área 1. Como a gente não tem o valor de t, a gente não tem como calcular essa área. Só vamos guardar. Área 2. Área 2 é um retângulo. Então, para calcular a área de um retângulo, eu multiplico base pela altura. A minha altura é 12,5, então coloquei aqui. Mas só que a minha base, que é só esse pedaço aqui, ó, ela vai de t até 10. Como eu não tenho o valor de t, eu não tenho como determinar numericamente esse valor ainda. Então, mas eu sei que de 10 até t, eu posso determinar essa distância, ou seja, vai ser 10 menos t. Então, quando eu quero determinar uma distância, eu subtraio os valores das posições que elas se encontram, né? Lembra lá? Para determinar uma distância, eu preciso calcular final menos inicial. O final aqui é 10. O inicial é t, que a gente não sabe, então fica 10 menos t. Quando eu faço essa multiplicação, eu multiplico 12,5 tanto por 10 quanto por menos t, vai ficar 12,5 multiplicado por 10 é 125. E 12,5 multiplicado por menos t é menos 12,5t. E paramos por aí, porque não tem mais como determinar. A gente quer saber o valor de t, mas não tem outros valores. Mas a gente pode notar, como eu falei para vocês anteriormente, que a distância percorrida é a soma dessas duas áreas. E essa distância ele deu, ó. Aqui no comando da questão ele diz que essa distância é igual a 100 metros. 100 metros. Então, no lugar do ΔS eu substituo por 100. E no lugar da área 1 e da área 2, eu substituo pelos valores que a gente encontrou aqui e não pôde determinar ainda. Então, fica 100 igual a 6,25t mais 125 menos 12,5t. Virou uma equação do primeiro grau onde a única variável é a t, que é o que a gente quer determinar. Como é que a gente faz? Como é uma equação e a gente tem que isolar o valor de t, a gente vai fazer tudo para isolar esse valor. Soma os iguais, os que têm variáveis, e soma os que não têm variáveis. Então, vou somar algebricamente os que têm variáveis. Então, eu somo o 6,25t com o menos 12,5t. Fazendo essa subtração, eu vou ficar com menos 6,25t. Então, eu somei esses dois variáveis aqui, ó. Essa e essa. Sobrou quem? Sobrou 125 menos 6,5t. O que é que eu vou fazer agora? Como eu quero isolar o valor de t, esse menos 6,25t eu vou passar para o outro lado, ele vai passar positivo. E o 100, que está positivo, eu passo para o outro lado, ele fica negativo. Eu só inverto os dois, né? Troco os dois de lugares. Então, vai ficar 6,25t igual a 125 menos 100. Quando eu faço subtração, vai dar 25 e eu passo 6,5, ou 6,25, que está multiplicando, eu passo dividindo. Então, ficaria 25 dividido por 6,25. Fazendo essa divisão, eu tenho meu t, meu tempo, naquele ponto ali específico, que é igual a 4 segundos. E assim eu determino o t. Basicamente é isso. Agora, para determinar essa distância d, a gente só vai usar a área 1, porque ele só quer, essa distância d só se refere ao movimento acelerado. E a única parte onde o movimento é acelerado é justamente nessa área 1. Então,
Eu vou chamar de ΔS esse D, que ele quer saber, né? Essa distância D. E a gente vai calcular a área dessa parte que é acelerada, que é somente a área 1, né? Vou botar aqui, ó, só o A1. Então, o meu ΔS, que é representado D, ele vai ser 6,25 multiplicado pelo T. Mas o T a gente já determinou. O T equivale a 4. Então, multiplicando 6,5 por 4, minha distância ΔS, ou D, tanto faz, eu botei ΔS, mas é referente ao D lá, é igual a 25 metros. E aí a gente termina a questão. Então, o tempo deu 4 segundos e a distância D deu 25 metros. Aí a gente analisou esse gráfico. Então, para calcular distâncias, eu só calculo a área embaixo do gráfico. Bora ver um outro exemplo sobre isso, ó. Um exemplo parecido. Considere a velocidade escalar de um corpo varia com o tempo de acordo com o gráfico abaixo. No intervalo de tempo de 0 a 6 segundos, então tá aqui, ó, de 0 a 6 segundos, a velocidade escalar média em metros por segundo vale, então ele quer saber a velocidade média. Então preste atenção, agora ele quer outra coisa, ele não quer saber tempo, ele não quer saber distância, ele quer saber velocidade média. Mas para saber velocidade média a gente precisa de distância, então bora primeiro calcular as áreas dessa figura, porque a gente vai precisar de distância. Então, a área 1 é um retângulo, a área 2 é um trapézio e a área 3 é um triângulo. São três áreas diferentes, três tipos de cálculo diferentes. Então, eu vou determinar aqui a área 1. Como é um retângulo, eu multiplico base vezes altura. A base é de 0 a 2, a altura é de 0 a 3. Então, é 3 vezes 2, que é 6. Aí, agora a gente tem números, né? Então, fica mais fácil. A área 2 é um trapézio. Como é que a gente calcula a área do trapézio? A área do trapézio é base menor, que é de 0 até 3, base maior, que é de 0 até 9, então 3 mais 9, multiplicado pela altura, que nesse caso é de 2 até 4, ou seja, é 2, dividido por 2, é tudo isso. Então, base maior mais base menor, multiplicado pela altura, que é 2, dividido por 2. É tudo isso. Fazendo essa sominha, 3 mais 9 dá 12. 12 multiplicado por 2 dá 24. 24 dividido por 2 dá 12 de novo. Então, minha área 2 vai ser 12. Então, trapézio é base maior mais base menor multiplicado pela altura dividido por 2. E a área 3 é um retângulo. Para calcular a área de um retângulo é base vezes altura dividido por 2. A base continua sendo 2, porque vai do 4 até o 6 aqui, ó. 4 até 6, então continua sendo 2. Multiplicado pela altura, que agora a altura é 9, dividido por 2. 2 vezes 9, 18, dividido por 2 dá 9. Então, a gente tem todas as áreas em valores. Se eu quero determinar a distância, basta eu somar tudo isso. Então, vai ficar 6 mais 12 mais 9, que é igual a 27. Tenho a minha distância. Como eu quero saber a velocidade média é distância dividido pelo tempo. A distância é 27, que foi o que a gente acabou de calcular. E o tempo é de 0 até 6. Está aqui, ó, no gráfico, ó, de 0 até 6. 27 dividido por 6 dá 4,5. Então, determinamos a velocidade média, que era o que ele queria. Para isso, a gente precisou calcular as áreas, que era a distância, e precisou dividir pelo tempo, que estava no gráfico, é o dado, e estava no comando da questão também, né? Está aqui, 0 até 6. Só isso. Vamos ver outro exemplo, de novo, outro gráfico. O que ele quer agora? Esse é uma questão analítica, ele não dá valor nenhum, então presta bem atenção. É uma questão de análise. E diz o seguinte: um bloco se movimenta retilinamente do ponto A até o ponto C, conforme a figura abaixo. Então tá aqui, essa figura aqui, ó, do ponto A até o ponto C. Sua velocidade V, em função do tempo, ao longo da trajetória, é descrita pelo diagrama VT, ou seja, esse gráfico aqui, mostrado a seguir. Aí ele pergunta: considerando-se que o bloco passa pelos pontos A, B, no instante 0 a T1, respectivamente, e para no ponto C, no instante T2,
Ele quer saber a razão entre as distâncias percorridas pelo bloco no trecho B até C e A até B. Primeiro, vamos notar uma coisa aqui. Toda vez que ele pedir razão, ou da questão estiver pedindo uma razão, isso significa uma divisão. Então, ele quer saber a divisão das distâncias percorridas no ponto de B até C e de A até B. Qual é o ponto de B até C? É essa área aqui, para me calcular, dividido por essa área aqui. Então, presta bem atenção. Então, é a área que eu vou chamar de área 2, dividido pela área 1. É isso que ele quer. Então, já interpretamos a situação. Mas só que ele não deu nenhum valor para a gente. Então, é uma questão analítica. A gente vai ter que usar nossas habilidades analíticas para fazer essa questão sem precisar de valores. Então, primeiramente, eu tenho que calcular essas áreas, né? Então, minha área 1 vai ser essa distância de A até B, que vai ser esse retângulo. Então, vai ser, para calcular a área de um retângulo, multiplico o base pela altura, né? A minha altura é de 0 até V0 e minha base é de 0 até T1. Então, é V0 multiplicado por T1. Pronto, né? Acabou. Minha distância, minha área 2, digo. Minha área 2 é um triângulo. Para calcular a área de um triângulo é base pela altura dividido por 2. A minha altura continua sendo V0, mas só que a minha base é essa distância aqui, ó. Então, é T2 menos T1, essa distância. Então, botei aqui, ó, T2 menos T1 dividido por 2. É isso mesmo. Professor, já acabou? É só isso? Não. Eu tenho que pegar esses dois valores e dividir. Como ele pergunta a razão entre B e C, significa que a área 2 é a área 2 dividido pela área 1. Então, ficaria assim, ó. Ficaria uma função, uma fração de uma fração. Ficaria essa coisa estranha aqui, estranhíssima. Mas, organizando, né, repetindo a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, ficaria dessa forma. Então, vou repetir essa primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Ou seja, essa parte de baixo aqui vai multiplicar por 2. Então, ficaria assim. Vou cortar os semelhantes. Quem são os semelhantes? O V0. Só sobra para mim T2 menos T1 dividido por 2 multiplicado por T1. E agora sim acabou. Então, essa é a razão. Essa é uma questão totalmente analítica. Não precisava... só fazer uma análise mesmo e acabou aí. Não precisa mais fazer nada. Então, a área 2 dividido pela área 1 dá esse negócio aí. T2 menos T1 dividido por 2T1. E acabou. E a última questão é essa, que diz o seguinte: o movimento de um móvel está representado a seguir pelo gráfico das posições S em função do tempo. E a função horária da posição desse móvel é dada pela expressão, e ele quer saber qual é dessas expressões aqui, dessas funções, essas equações que representam esse gráfico. Primeira coisa que a gente tem que notar: esse meu ponto onde toca o eixo do espaço, o eixo da posição, ele sempre vai ser minha posição inicial. Então, nesse caso, minha posição inicial é igual a menos 10. Ou seja, já posso eliminar aqui, ó, a letra B, a letra C e a letra E. Porque os únicos que têm posição inicial igual a menos 10, que é esse valor numérico que não está acompanhado de nenhuma variável, é a letra A e a letra C. Já eliminamos a metade, mais da metade, na verdade. Outra coisa são esses dois valores que tocam o eixo do tempo. Esses são chamados, quando você estudou lá a equação do segundo grau, ou função do segundo grau, quando você vai estudar agora no primeiro ano, são chamados de zeros da função.
eles representam os valores que, ao substituir o tempo, o meu S dá igual a zero. Ele é o meu x1 e meu x2. Ou o meu t1 e meu t2, no caso, né? Eu não botei, mas geralmente se vê como x, né? Os zeros da função. Então, meu x1, meu x2, meu x', meu x2', é esses valores, esses resultados. Eles representam justamente esses zeros da função. Beleza. E agora, professor, vou ter que substituir de uma por uma? Bem, a gente já eliminou a mais da metade, né? Então só teria A e a C para substituir esses valores. E se meu S desse igual a zero, acabou. Essa é uma forma de resolver. Mas na função do segundo grau, a gente tem uma regra que é a regra da soma e do produto, onde a soma e as multiplicações desses zeros das funções, a soma é sempre igual a menos b sobre a e a multiplicação é sempre igual a c sobre a. Então, o que a gente faz? Bora pela regra do produto. Quanto dá a soma de 2 mais 5? Vai dar 7. Então, no lugar do b, se a gente pegar o menos b sobre a, no caso o b, né? Qual é o único dos dois aqui, que a gente já eliminou o resto, né? Que tem 7. Seria a alternativa C. A do produto. O que o produto diz? Que o produto das raízes é sempre igual a C sobre A. Então, 2 vezes 5 é 10. Então, qual é o valor de C aqui, ó? É menos 10, ó. O único que parece. Esse também poderia ser, né? Também poderia ser. Mas como o B não é 7, não tem como a gente afirmar que é ele. Então, a única alternativa que se encaixa aqui, ó, na regra da soma e do produto é a alternativa C. Porque a soma deu 7, que é justamente o que vai dar aqui, ó. O B vai dar 7. Menos B sobre A. Quanto é o B? B é 7, então fica menos 7. Quanto é o A? O A é esse valor que está aqui, ó, do lado do t ao quadrado, ó, que nem a regra aqui, ó. Essa é a nossa função, esses são os coeficientes, né? Esse B e esse A são os coeficientes que estão do lado do t e do t ao quadrado. Então, aqui, ó, do lado do t é 7 e o do lado do t ao quadrado é menos 1. Então, ficaria menos 7 dividido por menos 1, menos com menos é mais, daria 7. Então, se encaixaria aqui na regra da soma. E a regra do produto? Teria que dar 10, né? Bora pegar aqui C sobre A. O C é menos 10 e o A é menos 1. Então, ficaria menos 10 dividido por menos 1. Menos com menos é mais. Então, 10. Que é o que dá aqui, né? 2 multiplicado por 5, 10. Ou seja, como a gente já viu agora, a única alternativa que se encaixa é a letra C. Pessoal, espero que tenham entendido. Eu vou complementar tudo isso que a gente viu até agora sobre o movimento uniformemente variado. Na próxima aula a gente vai fazer uma lista de exercícios sobre isso, passo a passo, para tirar as dúvidas. E vou ver se eu consigo conversar com a professora Mara para a gente fazer um aulão assim sobre esses assuntos, sobre tanto função do primeiro grau, função do segundo grau, e interligar com a física, né? A forma aplicada da matemática nesse assunto de movimento uniforme e movimento uniformemente variado nas próximas aulas, para a gente complementar esse conhecimento. Tá bom? Espero que tenham entendido. Tenham um bom estudo aí, galera. Um abraço.